Oi pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, lendo bastante a Bíblia, fazendo bastante oração, sempre aqueles lembretezinhos do seu pastor. Não esqueça de me mandar o áudio, o vídeo com os versículos da semana passada, retrasada, quem ainda não mandou. Nós estamos fazendo aquela avaliação. Lembram que vocês na sala foram avisados que nós avaliaremos o seu desempenho ao longo do ano. A quarentena não mudou isso. Claro, alguns critérios nós não podemos avaliar, se você está se comportando na sala de aula, nós não temos mais sala de aula. Mas vocês apresentando aí os versículos é uma forma de eu saber que vocês estão me acompanhando, estão aprendendo e estão se dedicando no estudo do primeiro livro dos Reis. Ali a história, o ministério de Elias, tá bom? Então, pessoal da Igreja Batista Redenção, quem não é também, quiser me mandar, acompanhar comigo o desempenho, pode mandar. O meu contato está no site da igreja, www.igrejaredenção.org.br. Tem meu e-mail, tem meu WhatsApp lá, pode pegar e entrar em contato, não tem problema. Se você quiser algum slide, também entre em contato, eu envio. Algumas pessoas já pediram em vídeos passados e eu enviei, tá bom? Então, as crianças, o pessoal da Igreja Batista Redenção, me mande os versículos, são poucos que estão mandando, eu estou anotando lá o desempenho de cada um. No final do ano nós vamos ter aí uma premiação, vamos ver se você vai conseguir chegar em primeiro lugar. Se Deus quiser, tudo isso já vai ter passado, nós estaremos já de volta na igreja e poderemos assim premiar e passear juntos e fazer essa premiação, tá bom? Então não esqueçam, acompanhem. E hoje nós vamos continuar na história de... Você falou Elias, né? Apesar de, óbvio, termos começado a história de Elias, o seu ministério, ali a sua relação com o rei Acabe, quem se lembra como nós terminamos a aula passada? Nós terminamos falando de dois reis, o rei Acabe e o rei Josafá. Estabelecemos aí um contraste entre um rei bom, que era o rei Josafá, e um rei mau, que era o rei Acabe. Nós estabelecemos este contraste. Falamos acerca dele já em duas aulas. 2 ou 3 aulas já falamos deles. Tá bom? E hoje nós vamos continuar a história. Eu disse para vocês que eu ia explicar o texto no capítulo 22 do primeiro livro dos Reis. Se você não pegou a Bíblia, não pegou o seu caderninho, sua caneta, o seu lápis, pausa o vídeo, vai lá, pega e depois volta, tá bom? Porque é importante você anotar suas dúvidas, anotar a mensagem central, os pontos, os versículos para você ler junto comigo. Então pegue a sua Bíblia para fazer isso, tá? Então vamos continuar e eu vou explicar versículo a versículo, porque é o que nós fazemos aqui, explicar versículo a versículo, mesmo que seja uma história aí, acerca do rei Acabe e o rei Josafá. Se vocês lembram ali o contexto, o rei Josafá era meio parente do rei Acabe e foi visitá-lo. E nessa visita o rei Acabe falou: Josafá, vamos usar a guerra comigo? Vamos retomar uma cidade que fica distante daqui de Samaria. Eles estavam em Samaria, que era a capital do reino. Vamos lá até Ramote Gileade. Vamos recuperar essa cidade que está sendo controlada pela Síria. A Síria que sempre foi inimiga de Israel, e aí empreendeu várias batalhas, muitas batalhas entre a Síria e o reino de Israel. E aí Josafá falou: tudo bem, vamos nessa batalha, eu sou seu parente, eu sou seu amigo, o meu exército é o seu, vamos empreender. Só que Josafá, no versículo 5, chegou para Acabe e disse: ô Acabe, vamos consultar o que Deus pensa acerca disso? Demonstrando ele essa preocupação em conhecer a vontade de Deus. E essa foi a nossa aula passada, tá bom? E aí vamos caminhar a partir daí, a partir do versículo 6 de 1 Reis 22. Muito legal essa história, tanto agora pela manhã como no próximo vídeo à noite. Muito legal essa história, vários detalhes dessa história, nós precisamos ficar atentos a esses detalhes, porque esses detalhes trazem um contorno mais vívido, cores mais vívidas para a nossa história. Se passarmos só os olhos, nós vamos ter totalmente ali a ideia do que está se passando
entre Josafá e Acabe, tá bom? Vamos, acompanha aí, abre a sua Bíblia, primeiro livro dos Reis, no versículo 22, e a mensagem central que eu quero, que eu extraí do texto, e eu quero que vocês confiram comigo se essa mensagem central nós podemos extrair desse trecho que compreende ali os versículos 6 até o versículo 13. Então, versículo 6 até o versículo 13, nós vamos caminhar por esses versículos e a mensagem central de hoje é: o ímpio, lembrando quem é ímpio? O ímpio é aquele que não teme a Deus. Quem é o ímpio da nossa história? O rei Acabe. O ímpio se deleita na mentira. O ímpio se deleita na mentira. O ímpio aqui é o rei Acabe. O que é se deleitar? Ter prazer, gosta da mentira. É isso. O rei Acabe aqui vai demonstrar que ele gostava da mentira, gostava de ouvir mentiras, gostava de acreditar em mentiras, ele se deleitava nisso. Nós vamos ver nesse pequeno trecho isso acontecendo, vocês vão conferir comigo. Agora abra sua Bíblia em 1 Reis 22, 6. Diz assim a palavra de Deus: Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens. São os mesmos profetas lá de trás? Provavelmente não. Na verdade, não. Por quê? Porque aqueles profetas que duelaram, por assim dizer, contra Elias lá no Monte Carmelo, eles foram mortos. Lembram que eles foram mortos. Na verdade, 450 profetas foram mortos. Então nós temos aqui outros homens mostrando aí o tamanho da idolatria de Acabe. Sempre levantando homens para falar o que ele queria ouvir. E o que ele ouvia sempre era a mentira, nunca era a palavra do Senhor. Vamos ver isso acontecendo aqui. Então, 400 homens, eles disse: irei à peleja contra Ramote e Gileade ou deixarei de ir? O rei Josafá tinha perguntado: vamos consultar a palavra do Senhor. Aí o Acabe disse: temos aqui 400 profetas. Eram profetas de Deus? Eram profetas do Senhor? Vamos ver qual foi a resposta desses homens. Eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Você confiaria nesta palavra? Aparentemente, não tinha nada de errado. Eles estavam dando vitória ao rei Acabe. Só que Josafá ficou com a pulga atrás da orelha. Você já ficou com a pulga atrás da orelha? Aquela coceirinha assim? Puxa, não sei, será? Aquela desconfiança, será que é isso mesmo? Vejam o versículo 7. Disse, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para consultarmos? Josafá sabia que aqueles 400 homens eram charlatões, eram enganadores, não eram profetas do Senhor. E aí Acabe disse para Josafá no versículo 8: há um ainda pelo qual se pode consultar o Senhor. Vejam que Acabe era tão ímpio, tão distante de Deus, mas ele sabia onde estava a palavra de Deus, com quem estava a palavra de Deus, quem realmente falava a palavra de Deus. Contudo, Acabe não trouxe esse homem de pronto. Acabe quis ouvir o quê? Os 400 profetas mentirosos. Por quê? Porque o ímpio se deleita na mentira. E foi isso que o rei Acabe demonstrou. Esse deleite, esse prazer na mentira. Ele sabia que havia um profeta, onde poderíamos consultar, onde se poderia consultar a palavra do Senhor. Acompanha aí, versículo 8. Porém, eu o aborreço. Olha aqui a disposição de Acabe com relação ao profeta de Deus, do Senhor Deus. O que ele sente? Eu aborreço, eu odeio, eu abomino. Essa é a disposição de Acabe com relação à palavra de Deus. Nós vimos no vídeo passado. Porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse-me: traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel
Disse isso a um oficial. Foram lá buscar Micaías. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestido de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria. Então eles estavam lá, na porta de Samaria, colocados ali nos seus tronos, provavelmente para atender os clamores ali da população, mas estavam lá com seus trajes reais, mostrando que eles eram de fato os reis, rei de Judá e o rei de Israel, estavam lá ostentando os seus trajes reais, ostentar aqui no bom sentido, não tem nenhum problema com isso, estavam ali no seu trono. E todos os profetas profetizavam diante deles. Então eles estavam numa posição de conforto, talvez Acabe numa posição de conforto ainda maior, Josafá meio incomodado com aqueles 400 homens que não falavam a palavra de Deus, que não tinham comprometimento com a palavra do Senhor. E aí um profeta desses 400 se manifestou. Vejam aí no versículo 11. Zedequias, filho de Kenaana, difícil essa palavra, né? Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse... Vamos parar por aqui. Chifres de ferro, o que isso significava, o que isso simbolizava? Esses chifres de ferro. Por que ele fez esses chifres de ferro e não fez outra coisa? Fez uma lança, fez um escudo, um carro de guerra naquela época, tá? Por que ele fez? Ele fez chifres de ferro. O que isso simbolizava? Provavelmente três coisas. O rei Acabe, para quem não sabe, o rei Acabe era da tribo de Efraim. E ao fazer esses chifres de ferro, lembrando aí que chifres naquela cultura vinha do touro, vinha do boi ali, mesmo que novo, né? Mesmo que novilho. Então, isso poderia remetê-los à lembrança de algo que está escrito em Deuteronômio 33. Deuteronômio 33, que é uma palavra de Moisés, acerca da a bênção de Moisés sobre as tribos de Israel. Lembram das 12 tribos de Israel? Nós vimos isso lá em outros vídeos. Em Israel havia 12 tribos, e uma tribo aqui está ecoando na mente deles quando viram aqueles dois chifres de ferro que Zedequias fez. Você já abriu sua Bíblia em Deuteronômio 33, no versículo 17, diz assim: ele, quem? Está falando de Efraim, filho de José. Ele tem a imponência do primogênito do seu touro. Olha aqui, quem tem chifres? O touro. E as suas pontas são como as de um boi selvagem. Com elas rechaçará todos os povos até as extremidades da terra. Era uma boa profecia aqui. Era uma boa palavra de Moisés, uma bênção de Moisés acerca da tribo de Efraim. Está falando que essa tribo vai rechaçar todos os povos com a força aí do seu chifre. Outra coisa que ele quer trazer a lembrança de que o chifre na cultura hebraica era símbolo de força. Sim, existe um salmo, não lembro onde fica agora, mas diz: o Senhor é meu chifre. Mas como assim o Senhor é meu chifre? A tradução literal seria essa. Só que nós entendemos, à luz do texto bíblico, do contexto, ele está dizendo o quê? O Senhor é a minha força, porque a força do touro, ela é demonstrada onde? Nos seus chifres. Aqueles chifres enormes, que ele mata a sua presa, coloca ali a sua cabeça à frente e nada para esse touro forte. Então, quando diz ali o Senhor é meu chifre, está dizendo o quê? Que o Senhor é a minha força. Então, essa segunda fato que está trazendo a memória ali dos reis, que estão vendo Zedequias fazendo os chifres de ferro. Mandando aqui a força, lembrando a força de Acabe, a força de Efraim. E aí termina o versículo 17. Tais, pois, as miríades de Efraim e tais os milhares de Manassés. Então, existe aqui essa possibilidade muito real, muito próxima de ele querer, através desses chifres de ferro, fazer o Acabe
lembrar disso, lembrar dessa bênção de Moisés. Mas o problema é que Acabe, juntamente com a sua esposa e a cultura idólatra que eles criaram ali, os chifres poderiam servir como lembrança ou como um sinal da força do próprio Acabe. E nós sabemos que não é Acabe ou qualquer outro rei que vence as batalhas. Quem dá a vitória para os reis de Israel, quem deu a vitória para os reis de Israel, sempre foi o Senhor. E o Senhor abomina qualquer imagem de escultura, qualquer imagem que faça essa representação dele. Então, essa cultura de sinais, de objetos, de símbolos, estava ali enraizada em Baal. Então, provavelmente isso aqui veio aí de todo esse meandro, de toda essa cultura de, se você ganhar, como ele diz, você vai ganhar, esses chifres servirão para lembrar que Acabe com toda a sua força venceu a batalha contra os sírios. Problema aí, né? Um problema. Segue a leitura. Versículo 11. Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com este escornearás os sírios até de todo os consumir. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Agora eu pergunto para vocês, isso aconteceu de fato? Isso aconteceu? A verdade é que a mentira que Acabe tanto se deleitava, tanto adorava, tanto gostava, a mentira ela é bajuladora. É uma característica da mentira. Ela é bajuladora. O que é bajular? Ela fala coisas boas para quem quer ouvir. Chega em você, nossa, como você é bonito. E você não é bonito, você tem um nariz torto assim, mas a mentira ela é bajuladora. Chega, nossa, como o pastor é magrinho. Como o pastor é magrinho. Não, o pastor não é magrinho. O pastor tem uns quilinhos a mais aí. Então, a mentira ela é assim, ela é bajuladora, ela fala o que gostamos de ouvir. E Zedequias e todos os outros profetas fizeram o quê? Falaram o que Acabe queria ouvir. E a mentira, que é ao mesmo tempo bajuladora, a mentira que é bajuladora, as pessoas ouvem e gostam, porque aquilo afaga o ego, afaga, eu gosto tanto. Quem não gosta de ouvir um elogio? Vocês gostam de ouvir elogios. Mas e quando esses elogios são provenientes da mentira? É bom ouvir elogios? Os profetas estavam dizendo, você vai vencer a guerra. Você vai vencer a guerra. Ó, grande rei Acabe, está aqui a tua força representada nesses chifres, ó rei Acabe. Isso tudo era verdade? Nós vamos confrontar esta palavra no próximo vídeo com a palavra de Micaías. Micaías deu uma outra palavra para Acabe, totalmente contrária a desses profetas aqui. Então, ao mesmo tempo que a mentira é bajuladora, ela também é assassina. Sim, a mentira ela é assassina. Ela primeiro fala o que você gosta de ouvir, mas aos poucos a mentira está levando você para a morte. Para a morte. Abra sua Bíblia aí, vamos ver a mentira bajuladora primeiro, antes da mentira assassina. 2 Timóteo, lá no final da Bíblia, quase no final da Bíblia, para os que ainda não têm essa familiaridade, esse manejo da Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, diz assim, 2 Timóteo 4, 3, diz assim, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Que tempo é esse? É hoje. Hoje não suportam a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Olha aqui, mestres que falam o que eles gostam de ouvir. Já viu pessoas assim? Já viu igrejas assim?
que não pregam a verdade, que não pregam a sã doutrina, que não falam que as pessoas são pecadoras, que quem morrer sem Jesus vai para o inferno. Essas são verdades que fazem coçar os ouvidos, que incomoda, não são mentiras bajuladoras. Essa é a verdade que incomoda, que dói, que penetra no coração e incomoda. Essa é a sã doutrina. Falar sobre inferno, sobre pecado, sobre arrependimento, é tudo que nós precisamos para a vida, mas a mentira, ela usa de palavras bajuladoras para, no fim, levar essas pessoas à morte. E o que é pior, a morte eterna. Vejam a leitura aí. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Ou seja, eles querem pessoas que falem o que eles querem ouvir. Não querem a sã doutrina, eles querem mentiras, essa é a verdade. Assim como o rei Acabe se cercou de profetas que, segundo a sua própria cobiça, ele queria saber que ele era o maioral, ele queria ouvir que ele era o maioral. Eu sou o maioral. Mas essa não era a verdade. Ele estava distante de Deus e distante da proteção de Deus e distante da vitória na batalha. E aí segue a leitura. Como que sentindo coceira nos ouvidos, como eu falei para vocês, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Fábulas aqui podem ser também traduzidas como mentira. Entregar-se-ão às fábulas, as coisas inventadas, as mentiras inventadas na cabeça dos homens. Parece muito tempo atual, hein? Tomem muito cuidado com a mentira bajuladora, porque ela também é assassina. Abra sua Bíblia em Provérbios. Provérbios 26, 28. Aí Provérbios já está mais para o meio da Bíblia aí, se você estiver perdido. Provérbios, depois do livro de Salmos, 26, no versículo 28, diz assim: a língua falsa aborrece a quem feriu. Ou seja, o que significa isso? Que a língua que profere mentiras, ela odeia as pessoas para quem a mentira é dirigida. Então vejam aqui o caráter da mentira. Ela pode ser gostosa no começo, pode ser agradável no começo, mas no final das contas ela aborrece, ela odeia você. E a boca lisonjeira, lisonja é outra palavra para bajulação, a boca lisonjeira é causa de ruína. A boca lisonjeira é causa de ruína. A boca bajuladora é causa de ruína. A mesma boca que profere elogios, ela vai levar você aos poucos para a morte. Foi isso que aconteceu com o rei Acabe. Aqueles profetas falaram o que ele queria ouvir. Falaram, você é grande, rei, você vai vencer. Aqui os chifres da sua força demonstram a sua força. Mas essa palavra mentirosa e bajuladora levou Acabe para a morte. Lembrem-se disso para o resto da vida de vocês. O ímpio se deleita na mentira. O ímpio gosta da mentira, gosta porque a mentira ela é bajuladora. Mas no final das contas a mentira também é assassina. Ela quer te matar. O inimigo, nosso inimigo Satanás, é chamado na Bíblia de pai da mentira. E qual é um dos seus objetivos? Roubar, matar e destruir. Ele quer nos matar, nos destruir. Ele que é pai da mentira, ou ele é o primeiro que mentiu e usa a mentira dessa forma, bajulando para o final tragar e matar. Tomem cuidado com o ímpio. Se você, meu querido que está assistindo esse vídeo, se você não é um crente, se você é ímpio, se arrependa desses caminhos. Se arrependa e creia naquele que é a verdade. O Senhor Jesus Cristo, o Verbo encarnado de Deus, que nos leva a toda a verdade. Creia no Senhor Jesus
e você pode ter o seu coração transformado para que ele se deleite não mais na mentira, mas na verdade. E a verdade que salva, a verdade que liberta, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? É a verdade do Evangelho. Ela não vai nos libertar do poder escravizante do pecado. Essa é a verdade que diz ali em João 8. A verdade, João 8, 26, a verdade vai nos libertar da escravidão do pecado. E nós podemos assim nos deleitar por meio de Jesus na verdade. E essa verdade que nos dá morte? Não, nos dá vida. Tá joia? Então, nossa mensagem central: o ímpio se deleita na mentira. Essa mentira, ela é a princípio bajuladora, mas ela também é assassina, assim como aconteceu lá na história do rei Acabe e os seus 400 profetas. Tá bom? O versículo de hoje, para vocês decorarem, guardarem no coração, está lá no Salmo 5. Salmo 5. Fácil achar aí no Salmo 5. Versículos 5 e 6. Diz assim, Salmo 5, versículo 5 e 6, está aí na tela. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Está falando de Deus. Destrói os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros o Senhor detesta. Quem usa a língua de modo mentiroso, Deus detesta. Lembre-se que se você é ímpio, se você não aceitou Jesus, mesmo que você seja crente e às vezes fala uma mentira aqui e acolá, lembre-se que o Senhor detesta os lábios traiçoeiros, detesta os mentirosos. Deus destrói os mentirosos. Então você deve odiar a mentira e não se deleitar nela. Assim como o Senhor abomina os lábios mentirosos, tá bom? Então, me mandem um áudio aí. Aguardo vocês no próximo vídeo. Deus abençoe todo mundo. Tchau, tchau.